Graças a paz, irmãos. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá aí de compartilhar a palavra dele diante dessa adversidade que a gente está vivendo, diante dessa dificuldade de estar próximo, de poder se reunir. Então assim nós vamos nos reinventando para compartilhar a palavra do Senhor. A meditação de hoje vai ficar no livro de Lamentações, no capítulo 3, do verso 21 até o verso 27, diz assim a palavra do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, e a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assim é a palavra do Senhor para nós. Meus queridos, é uma palavra oportuna diante do momento que nós estamos vivendo, um momento de dificuldade, onde a sociedade está se dividindo e se fragmentando a cada momento, onde as pessoas não conseguem conversar sem divergirem de pensamento e sem às vezes agredir aos outros. Há um olhar claro diante do que está à nossa volta, nós ficamos meio sem esperança, perdendo até mesmo a esperança diante de uma possibilidade de melhora. Se nós olharmos os países que estão sendo atingidos por esse coronavírus, como por exemplo é a Itália, são números extremamente assustadores, e nós pensamos o seguinte: olha, não tem o que fazer, a sociedade de fato não tem para onde correr, e a tendência é a piorar, porque as coisas à nossa volta, ela só vai piorar. Então, diante dessa realidade, eu gostaria de meditar com os irmãos nessa palavra que se encontra em Jeremias. O profeta Jeremias, ele vai profetizar no reino de Judá, aonde o reino já havia sido dividido. Voltando um pouco para que os irmãos lembrem, após a morte de Salomão, Roboão vai reinar no lugar de seu pai, porém o seu irmão Jeroboão, eles vão ter uma discordância sobre o reino, então há uma divisão das 12 tribos de Israel, aonde Judá e a tribo de Levi vão ficar num reino e as demais tribos em outro reino. Eles começam então a partir disso se afastarem do Senhor, e olhando o livro das crônicas nós vamos perceber um alto e baixo, de vinha alguém e fazia o que era bom diante dos olhos do Senhor, e vinha outro e fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então eles foram se afastando a cada dia que passava do Senhor, e com isso o Senhor permitiu vir sobre eles uma punição, vir sobre eles os babilônios e levar cativo o povo de Judá. Então o profeta Jeremias, ele está inserido nessa sociedade onde o caos se instaurou, onde as pessoas estão perdendo ali a sua esperança, porque ao olhar diante daquela situação, muitos foram levados para o cativeiro, outros ficaram no reino de Judá. Era uma perdição, onde as pessoas não se preocupavam um com o outro, o egoísmo, o afastamento daquilo que o Senhor tinha. Então, meus irmãos, diante desse cenário é que Jeremias, ele começa então a fazer uma leitura do que está acontecendo à sua volta. Então ele começa a descrever. No início do capítulo 3, nós vamos perceber que ele vai dizer que está debaixo da aflição do Senhor, e ele vai começar a descrever sobre o que aconteceu com aquele povo, sobre o que o pecado faz com o coração do homem, com a carne humana, como uma forma de linguagem de dizer quão degradante é a situação daquele povo. Ele vai dizer que o povo desviou os seus caminhos, que estão distantes daquilo que o Senhor tinha para eles. Então ele vai descrever o que está acontecendo, o que a realidade que está à sua volta. É como se ele olhasse diante daquela sociedade e falasse: olha, é só perdição, é maldade, é degradação moral que eu enxergo, e que tudo isso que eu posso ver que está diante de mim. É mais ou menos nós olharmos para a nossa realidade e ver as mortes que têm acontecido na Itália, as mortes que têm acontecido nos outros países, e dizer assim: olha,
Não tem outro jeito, a solução não existe, é só piorar, só coisa ruim e não há nada de bom. Então, quando chega no verso 21, Jeremias então ele para e vai falar assim: olha, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele diz o seguinte: olha, mediante isso tudo que está acontecendo, tá, mas eu vou dar uma pausa aqui porque não é só de coisas ruins, não é só nas coisas ruins que eu quero focar, mas eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí nós perguntamos o seguinte: mas o que seria isso? Que ele diz: olha, eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Então Jeremias, ele vai então colocar a sua dedicação nesse momento em resgatar aquilo que pode trazer a esperança. E a primeira coisa que ele diz que pode trazer a esperança é o seguinte, irmãos, no verso 22, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A misericórdia do Senhor a qual o profeta está se referindo é sobre o amor do Senhor. Judá estava vivendo algo que eles procuraram através do seu pecado. O Senhor havia avisado que eles iriam cativo, mas mesmo assim eles continuaram se afastando do Senhor e foram levados cativo. Só que o profeta está dizendo o seguinte: olha, mesmo diante dessa situação, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, ela não tem fim, ela se renova a cada manhã. Ele está dizendo o seguinte: olha, o amor do Senhor é infinito, o amor do Senhor é de eternidade a eternidade, é de geração a geração. O amor do Senhor permanece continuamente a todo dia de manhã quando eu me levanto. É como nós olharmos para o sol ao nascer e nós vamos lembrar do seguinte: olha, a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque ela se renova a cada manhã. Assim como a noite vai, o dia ele vai voltar na aurora, ele vai aparecer, o sol vai voltar a raiar. Jeremias está dizendo o seguinte: olha, ainda que nós estejamos ainda sofrendo, a misericórdia do Senhor é a causa do pior não acontecer. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque ela se renova a cada manhã, porque sua fidelidade é grande. O Senhor é fiel à sua palavra. Se ele prometeu ao povo que preservaria o povo, que aquele era um povo escolhido, por mais que o povo estivesse sofrendo, seria preservado. O Senhor não acabaria com aquele povo. Por quê? Porque a fidelidade do Senhor é imensa. Então, meus queridos, a primeira coisa que Jeremias traz à memória é o seguinte: olha, a misericórdia do Senhor está sobre nós. Andando mais um pouquinho, ele vai dizer o seguinte: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele diz o seguinte: olha, a misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido, o amor do Senhor está sobre mim. Então a minha porção é o Senhor. Ou seja, ele está dizendo para a alma dele o seguinte: olha, mesmo que as coisas pareçam estar difíceis, mesmo que as coisas pareçam estar perdidas, a minha porção é o Senhor. Ou seja, o que eu preciso está no Senhor. Tudo aquilo que eu necessito, que a minha vida necessita, que a nossa sociedade necessita, ele vem do Senhor, porque o Senhor é a minha porção. Jeremias está dizendo o seguinte: olha, eu preciso de entender, a minha alma precisa de entender que o que eu preciso é do Senhor, que eu tenho parte com o Senhor, de que uma vez enxertado na videira, uma vez ligado ao Senhor, sendo parte dessa promessa, da promessa que o Senhor tem na minha vida, eu tenho parte, a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Então eu sei o seguinte: eu faço parte do Senhor, eu estou ligado ao Senhor, eu faço parte do povo do Senhor. Então o Senhor, ele vai me guardar, ele vai cuidar de mim, ele vai suprir as minhas necessidades. Meus irmãos, continuando no verso 25, 26 e 27, ele vai fazer aí uma descrição de um parâmetro básico. São 3 coisas que ele vai listar sobre o que aquela sociedade ou sobre o que a pessoa deve fazer depois que ela traz à memória aquilo que dá esperança. Primeiro, irmãos, lembrar que a misericórdia do Senhor,
A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Depois nós lembrarmos que a nossa porção é o Senhor. E aí diante disso ele diz o seguinte, no verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Ele está dizendo o seguinte, olha, a primeira coisa que se deve fazer então é buscar o Senhor. O Senhor, Ele é bom, é eternamente, é perfeito, a sua bondade é infinita. Só que Ele está dizendo o seguinte, vai ser bom para aqueles que o buscam. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele e o buscam. Então nós buscamos ao Senhor. Depois que eu lembro, depois daquilo que vem à minha mente, que eu trago à minha memória, as coisas que me trazem esperança, que o que é que me traz esperança? A misericórdia do Senhor é minha porção ao Senhor. Então Jeremias está dizendo o seguinte, o Senhor é bom para aqueles que esperam nele, que o buscam. Ele continua, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Ele diz o seguinte, olha, bom é esperar, porque nós sabemos que o Senhor nos livrará. A sociedade que ele estava inserido, Judá, estava vivendo debaixo de um jugo de escravidão. O rei babilônio havia saqueado Judá e destruído Judá. Então Jeremias está dizendo o seguinte, olha só, bom é aguardar a salvação do Senhor, bom é esperar que o Senhor resolva as coisas. Bom é aguardar em silêncio a salvação. Então ele está dizendo o seguinte, bom é nós esperarmos, porque a salvação do Senhor vai vir, e nós vamos esperar em silêncio, porque é assim que nós devemos fazer. E por último ele diz, bom é para o homem que suporta o jugo da sua mocidade. Ele está dizendo o seguinte, olha, bom é suportar aquilo que o Senhor tem, porque se o Senhor está permitindo vir algo sobre essa sociedade, é porque o Senhor quer tratar algo, é porque o Senhor tem algo a dizer. Ele está dizendo o seguinte, olha, bom é suportar o jugo que vem do Senhor, as coisas que vêm do Senhor, porque o Senhor é quem nos guarda. Queridos, e diante dessa palavra eu gostaria de fazer algumas aplicações com os irmãos, diante do que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Da primeira coisa é, chega de notícia ruim, chega de coisa ruim, das pessoas compartilhando o tempo todo problemas, notícias, mortes e tudo aquilo que não presta. Queridos, cuidado com o WhatsApp, cuidado com as informações de Facebook e se detenha a apenas as informações oficiais. É necessário, meus irmãos, diante de tudo que está acontecendo, começar a limpar o lixo que tem sido transmitido diante das mídias sociais. Para quê, irmãos? Para nós resgatarmos a memória aquilo que nos traz esperança. A primeira coisa que nós devemos fazer é fazer igual Jeremias fez. Para de olhar para o que está ruim. Para de olhar, irmãos, para as calamidades, para as coisas que estão acontecendo. E comece a olhar e trazer o foco às coisas que traz a esperança. E que o que é a coisa que traz esperança? O que é aquilo que vai nos trazer a esperança? É saber que a misericórdia do Senhor está acima de nós. Tem pessoas aí dizendo, meus queridos, que o que nós estamos vivendo é castigo do Senhor. Meus irmãos, se o Senhor fosse nos castigar por tudo de mal que nós fizemos, nós já deveríamos estar mortos. Nós precisamos de saber o seguinte, diante de tudo isso de ruim que está acontecendo, o que eu preciso de fazer é trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que é que vai me trazer esperança, irmãos? Saber que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Saber que o amor do Senhor, mesmo diante das adversidades, ele está sobre mim, está sobre você, está sobre nós, está sobre a igreja, está sobre o corpo dele. Diante disso, nosso coração vai inundar de paz, porque nós vamos saber o seguinte, se a misericórdia do Senhor está sobre mim, se o amor dele está sobre mim, a minha porção é o Senhor. Eu estou ligado a Ele. E uma vez ligado a Ele, nada pode tirar de nós. O Senhor Jesus diz que as ovelhas que o meu Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Meus irmãos, então nós precisamos de entender que o amor de Deus, a misericórdia dele está sobre nós. E que Ele é a nossa porção. Não é o governo federal, estadual ou municipal que vai resolver o nosso problema. Não é as organizações mundiais de saúde que vai resolver o nosso problema. Não é A, não é B. A nossa porção é o Senhor e tudo aquilo que a gente precisa vem dele. Quero dizer, meus irmãos, que não precisa de você
se desesperar e achar que vai faltar comida, que você vai ficar desamparado, porque a palavra do Senhor nos deixa claro que Ele cuida dos filhos dele. Meus irmãos, a nossa porção é o Senhor. Nós precisamos de trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. E por isso, através desse momento que eu trago à memória aquilo que me traz a esperança, que é saber que o Senhor me ama, que a misericórdia do Senhor está sobre mim, e saber que Ele é a minha porção e o que eu preciso vem dele, então eu começo a buscá-lo. Porque eu espero na busca ao Senhor encontrar paz, refúgio, socorro, consolo. E é isso que o Senhor nos dá. É isso que o Senhor proporciona a nós. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A alma que busca o Senhor, ela vai encontrar a paz, ela vai encontrar a tranquilidade quando a sua ansiedade for ao teto, quando a sua ansiedade subir, quando você começar a ter pensamentos negativos, rejeite isso. Não permita que a sua alma produza coisas ruins, mas leve a sua vida aos pés do Senhor, na busca por Ele. Primeiro, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. O Senhor cuida de mim. A minha porção é o Senhor. O Senhor me ama e através disso eu busco Ele. E buscando ao Senhor, eu vou esperar, aguardar que o Senhor venha trazer salvação para mim e para todos os seus. Meus irmãos, o verso 26 vai dizer assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Irmãos, é tanta gente falando, são pessoas produzindo, são pessoas dizendo, são governadores múltiplos nos Facebooks e no WhatsApp. São pessoas que sabem a fórmula de resolver todos os problemas. E falam de tudo. Falam sobre tudo. É mais ou menos os reis que surgem a todo instante, as pessoas que acham que sabem tudo e podem resolver todos os problemas. Meus irmãos, nós precisamos de entender o seguinte: bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Algumas mensagens têm rolado no Facebook que são até interessantes, que é: você está em quarentena em casa, faça também com que a sua língua fique em quarentena. É o que estão postando. Meus irmãos, é porque hoje as pessoas estão falando demais e acabam dizendo e falando e produzindo coisas que não é a vontade do Senhor. Então nós estamos diante de uma crise, estamos diante de um problema, mas precisamos de entender o seguinte: vamos aguardar a salvação do Senhor e fazer isso em silêncio. Nós precisamos de ouvir mais o Senhor. Se nós estivermos falando, nós atrapalhamos a voz. Nós atrapalhamos a voz do Senhor a comunicar aquilo que Ele tem a comunicar. Nós não vamos conseguir ouvir. Nós precisamos de diante do Senhor. E daqui para frente nos calar um pouco mais. Muita gente fala, nós precisamos de ouvir mais o Senhor. E bom, verso 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é suportar em silêncio aquilo que está diante de nós. Meus queridos, nós não precisamos de lutar. Nós temos o Senhor que luta por nós. E esse jugo que está sobre nós, esse problema que está diante de nós, nós não carregamos sozinhos. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você nessa noite. Que o seu coração fique mais tranquilo diante dessa pandemia, diante desse problema que tem surgido, porque a misericórdia do Senhor está diante de nós. A nossa porção é o Senhor. O Senhor vai nos dar tudo o que nós precisamos. Nós precisamos de buscá-los. Nós precisamos de aguardar em silêncio a resposta do Senhor. E nós precisamos de suportar. Porque o Senhor carrega conosco esse jugo. Aqui quem está falando é o seminarista Michel. Eu sou obreiro na igreja presbiteriana, na congregação presbiteriana do Pilar. E gostaria de deixar um abraço aos irmãos e deixar que o Senhor conduza as nossas vidas, que nós entendamos isso, que nós venhamos deixar a paz aos outros, que nós possamos comunicar essa paz, a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor.
diante dessa situação, diante desses problemas, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quer saber que o Senhor governa todas as coisas e o Senhor está cuidando de tudo. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem na paz.